Olá, tudo bem? Começando mais um Conexão Legislativa, e aqui a gente faz essa conexão justamente da sociedade com temas atuais e que são repercutidos também aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nas últimas semanas, muitos deputados têm falado sobre a volta presencial das aulas, o quanto isso é importante para a questão de educação, mas também muitos preocupados com a questão da Covid-19. E para falar sobre esse tema, eu convido hoje, tenho aqui hoje no Conexão Legislativa, o doutor Marco Aurélio Safadi, ele que é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, bem-vindo ao Conexão Legislativa. Muito obrigado, Júlia. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. E nós falávamos há pouco, antes mesmo de começar o programa, né, doutor? Porque eu gosto de falar dos bastidores aqui também, que é um tema, essa volta à aula presencial, é um tema muito delicado e que os pais ficam com aquele cabelo em pé, né? Será que é o momento de colocar as crianças na sala de aula mesmo, né, com todas as questões de distanciamento, capacidade reduzida? Os pais têm essa preocupação e também a sociedade de entender realmente as crianças são os vilões ali de transmissão ou não. Então vamos tentar elucidar algumas questões, não é, doutor? Começando justamente dessa questão de transmissão. Lá no início da pandemia se falou muito dessa questão das crianças serem mais transmissíveis, vamos dizer assim, do que as outras pessoas, por serem assintomáticas. Hoje, qual que é a realidade da criança no meio da pandemia? Bom, Júlia, esse é um bom ponto para a gente começar a nossa conversa, né? Uma vez que há muitas evidências que foram coletadas durante a pandemia, e eu aqui só queria deixar claro que não há verdades absolutas, né? E ciência se constrói dessa maneira, né, com investigações, com documentações e com o compartilhamento do conhecimento científico. Então, uma das coisas talvez mais importantes que obtivemos aí em termos de dados científicos é em relação ao papel das crianças na transmissão da Covid-19. Então, no início da pandemia, você corretamente citou que foi colocado que talvez as crianças pudessem representar para a Covid-19 o mesmo que elas representam para outras doenças respiratórias, como, por exemplo, a influenza, como, por exemplo, a bronquiolite, né? A influenza é o vírus da gripe, bronquiolite é aquela doença super comum nas crianças nos primeiros anos de vida, e outras doenças respiratórias em que crianças desempenham um papel muito importante no que diz respeito à transmissão do vírus na comunidade. E em relação à Covid-19 não havia dados, mas agora esses dados existem. E após esse um ano da pandemia, o que a gente aprendeu em relação à Covid-19, e a exemplo do que tínhamos já visto com outros dois coronavírus zoonóticos que surgiram neste século, importante compartilhar isso, o SARS-CoV-1, né, e o MERS, que foram os dois coronavírus zoonóticos que surgiram antes do SARS-CoV-2, que é o agente que causa Covid-19. Lá a gente já tinha visto que as crianças, para esses coronavírus zoonóticos, não representavam, vamos dizer, um papel importante na transmissão. E o que a gente pode depreender desse um ano é que, claro, crianças podem sim transmitir o vírus, mas não são o principal grupo etário responsável pela transmissão. Não são os chamados supertransmissores, como supunhamos no início, né? O que a gente aprendeu é que crianças se infectam menos, crianças têm muito menos formas graves do que adultos, é desproporcional o impacto da pandemia, e que crianças transmitem com menos intensidade o vírus do que outros grupos etários, como principalmente os adultos jovens. Estes, sim, pelo seu comportamento e pela carga que eles albergam aí no trato respiratório e pelos seus hábitos, etc., estes, sim, têm sido os principais transmissores do vírus na comunidade.
E aí, doutor, então a gente começa a entender algumas questões e até algumas preocupações dos pais, que é esse envio das crianças nesse momento de volta e de retomada das aulas presenciais. O senhor bem disse agora, né? Os jovens adultos, não é? Estão mais expostos por N motivos, daqueles corretos que vão quando vão trabalhar, ou os incorretos de ir a algum lugar que não deva nesse momento. Pode ter um irmãozinho mais novo e ali dentro de casa acabar transmitindo. Esse irmãozinho é assintomático, vai para a escola e acaba podendo gerar alguma infecção ali no entorno. É uma cadeia muito complicada de se, nesse momento, parar enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa, né, doutor? Mas aqui eu pego algumas dúvidas de mães, né? A gente tem aqueles grupos de mães, né, no WhatsApp, né? E elas vão mandando. A escola vai começar esse ensino híbrido, né? Uma semana uma turma vai presencial, na outra semana vai ficar remota e faz a inversão, não é? Tem mãe que quer mandar numa semana, esperar 15 dias para ver se não vai ter problema e mandar de novo. É preciso essa precaução ou não? Bom, aqui vale um esclarecimento, né? Eu acho que é importante as mães entenderem o porquê que as escolas foram fechadas. E as escolas foram fechadas Sim, logo no começo da pandemia, um ano atrás, exatamente por essa suposição equivocada que nós tínhamos de que elas representariam um impacto na transmissão do vírus na comunidade, ou seja, manter as escolas abertas representaria um perigo no que diz respeito à transmissão do vírus, no sentido de alastrar o número de casos, etc. Então, essa é mais uma informação científica que foi conhecida durante a pandemia. Ao contrário do que supunhamos, a participação das escolas, né, no que diz respeito ao impacto da transmissão do vírus na comunidade é tímida, se é que ela é existente. O que os estudos têm nos mostrado é que, nesse cenário que vivemos hoje, independente até do momento epidemiológico que se atravessa, o que nós estamos vendo é que crianças que vão às escolas, uma vez que sejam implementadas, e a gente vai conversar seguramente sobre isso mais para frente, sim, das medidas que protegem essas crianças, né? O uso de máscaras, o distanciamento dentro das classes, você já citou há pouco a própria formação de coortes, ou seja, de bolhas. Um dia vai uma turma, outro dia vai outra, ou as turmas vão em número mais reduzido, a higienização, a triagem de sintomas, etc. Tudo isso fez das escolas um ambiente onde o risco das crianças se infectarem, e isso os estudos que têm demonstrado, é menor do que o risco delas se infectarem quando não frequentam as escolas. Mas não frequentam as escolas e, portanto, vão ao clube, vão ao ginásio, vão ao supermercado, vão à igreja, vão ao parque, etc., ao restaurante. E nesses locais, não há, nesses locais, as mesmas normas de segurança que muitas vezes você tem nas escolas. Então, isso acaba representando um risco maior ainda de infecção para essas crianças. Acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes para a gente compartilhar que em relação às evidências atuais disponíveis, né, do comportamento dessa doença. Então, a dica que a gente dá, né, para as mães é que, neste momento, né, quando elas estiverem de volta às atividades escolares das crianças, e as aulas já se iniciaram, tanto nas escolas públicas como privadas, na grande maioria do estado de São Paulo e de outros locais do Brasil, é que estejam muito atentas à ocorrência de sintomas, que, claro, podem ser de outros vírus respiratórios, porque é natural que eles voltem a circular, o vírus da gripe, o vírus da bronquiolite, etc., que muitas vezes geram confusão, mas que neste momento é prudente que, se a criança apresentar alguns desses sintomas, ou se um dos membros da casa, até mesmo o pai, a mãe, o irmão mais velho, etc., tiver com um desses sintomas, tosse, febre, dor de cabeça, perda do olfato, perda do paladar, sintomas gastrointestinais, dores musculares, fadiga, né? Uma vez que haja a presença desses sintomas, você não deve mandar a criança para a escola e essa criança deve ser investigada.
né? Ou, se no caso for o adulto deve ser investigado para determinar se ele está ou não infectado com o vírus da Covid-19. Esta me parece a dica mais importante nesse momento, do que, vamos dizer, privar a criança do acesso à escola. E, doutor, o que me parece é que a gente tem que olhar para o outro lado, né? Para o lado dos protocolos, né, que as escolas vão adotar e como a gente vai orientar, então, os nossos filhos para que sigam a risca. É isso. Agora a gente precisa voltar as atenções em como as escolas têm que cuidar das nossas crianças nesse sentido. Esse é um vírus desafiador, né? E a gente tem que se valer daquelas medidas que a gente sabe que são protetoras. Infelizmente, não há medidas que nos impeçam com 100% de eficácia de se infectar. Então, eu já antecipo que, a exemplo de todas as atividades do nosso dia a dia, o risco existe, né? Então, é possível sim se infectar em qualquer dos ambientes, e não é diferente nas escolas, mesmo com todas essas medidas instituídas e esses protocolos que você citou. Mas claro que esses protocolos nos protegem, sim. As máscaras são muito eficientes, eu acho que os dados têm mostrado isso de forma inquestionável. Há diferentes tipos de máscaras, desde máscaras muito eficientes, como a gente mesmo diz, né? A tal N95 nada significa do que uma máscara que tem 95% de eficácia, né? De filtragem. Até máscaras de tecido, que muitas vezes não têm a mesma eficiência, mas que de alguma forma nos protegem. E crianças sabem usar máscara, sim. Então, eu tenho visto aí no meu dia a dia, Júlia, que as crianças usam a máscara, mesmo as crianças pequenas, de 4, 5 anos de idade, muito melhor que muitos dos seus pais. Lá no meu consultório, elas ficam bonitinhas com a máscara, o pai arranca, a mãe coça o nariz, e a criança se comporta com muito mais propriedade do que muitas vezes os adultos. Claro, crianças muito pequenininhas, essas não vão poder usar máscara, mas acima de 4, 5 anos de idade, a nossa experiência é positiva e o uso das máscaras é algo que tem nos ajudado bastante. E essa até é uma outra questão, doutor, porque falam como é que a gente vai dizer para as crianças lá da primeira, segunda série, terceira série, que não vão poder se abraçar, que não vão poder correr no parquinho, né, nessa volta na escola e tudo mais. Aí me vem uma outra questão que eu ouvi desde que eu nasci. Em casa é que a gente dá a educação, a escola ensina o português, a matemática e tudo mais. Em casa também a gente vai ensinar que não pode abraçar, que vai ter que conversar distante. A escola só vai reforçar o que nós, família, fazemos em casa. Eu acho que alguns hábitos é muito difícil, né? Você tem toda a razão da gente eliminar, especialmente na nossa cultura, né? Latina, calorosa, etc. Eu acho que isso seria um rompimento de tradições e cultural mesmo. É muito diferente, por exemplo, dos países asiáticos, onde esse tipo de aproximação, esse tipo de abraço, de afago, de carinho no dia a dia não existe. Quer dizer, diferente, nem muitas vezes o aperto de mão é feito nesses locais. Então é natural que a gente tenha que respeitar as nossas tradições, a nossa cultura e tentar, dentro dessa nossa realidade, de alguma forma, né, se valer dessas medidas nesse momento, mas compreendendo e respeitando os limites disso tudo, né? Pois é, e o senhor falou uma outra questão, o quanto as crianças se comportam muito melhor com o uso de máscara, de álcool em gel, do que muitos adultos, né? Eles internalizaram isso e dão aula, né? Eu já vi meu filho falando, ai, mas aquela outra pessoa, por que não está usando? Eu tinha que usar. Por que não passou o álcool gel? Eles têm esse aprendizado e de fazer as coisas corretas muito latente. A gente tem que aproveitar isso, né? Exatamente, né? A mesma coisa que ensinar uma língua nova para você ou para o seu filho, para mim ou para uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quer dizer, eles aprendem a língua com muito mais propriedade do que a gente e não é diferente com todos esses ensinamentos. Vale aqui lembrar, né? Eu tenho dito sempre isso, né, Júlia? Vale aqui lembrar o exemplo
que as crianças nos deram em relação ao uso do cinto de segurança. Quando muitos criticavam lá atrás, cinto de segurança para quê? Hoje em dia, tenta entrar no carro e não colocar o cinto para você ver o que seu filho vai falar. Em relação à poluição das praias, das ruas, né? Era frequente a gente ver o indivíduo abria a janela do carro, jogava a latinha, infelizmente alguns continuam fazendo isso, né? Jogava um papel para fora do carro e tal. É raro você ver uma criança fazendo algo assim. Elas compreenderam muito melhor a importância desse tipo de postura, etc., do que nós adultos. E entendo que, claro, respeitando o limite da idade, porque, claro, em algum grupo etário não é possível mesmo usar máscara, mas a partir do momento que há uma compreensão, a gente tem visto uma possibilidade de uso das máscaras, sim, nas crianças. Outra dúvida frequente que a gente ouve de algumas famílias é, por exemplo, algumas famílias têm ou a avó ou o avô também morando com elas, que é um grupo mais de risco. Quando a família tem esse avô, avó dentro de casa e a sua criança, seu adolescente precisa ir para a aula, é preciso retomar e redobrar os cuidados? Qual que é a orientação? Qual seria a orientação? Deixar a criança voltar no presencial depois que os avós forem vacinados? Qual seria a lógica nesse momento disso? Esse é um exemplo recorrente que dão, né? E aqui eu acho que vale também alguns esclarecimentos, né? Então, uma coisa é você me dizer que existe uma determinada casa onde há um idoso ou alguém que tem uma situação de fragilidade e tem crianças, e essas crianças não saem de casa, e os adultos que moram lá, ou seja, os filhos desse idoso, os pais da criança, também não saem de casa e ficam lá e não se expõem a riscos. Porque não é essa a situação comum que a gente vê no dia a dia. Então, é aquilo que eu citei no início. Se é uma casa onde há um indivíduo de vulnerabilidade e se respeitam essas regras, ok. Mas o que a gente tem visto na prática é que acreditam as crianças o ônus, né, de serem privadas do acesso às escolas, mas as demais pessoas da casa, muitas vezes, inclusive aquele indivíduo que é vulnerável, saem à rua, frequentam as suas atividades, nem sempre atividades essenciais e de trabalho, mas atividades que eles querem frequentar, impedem as crianças de fazê-lo ou levam as crianças junto, e aí o risco é exatamente o mesmo da criança ir para a escola. Então tem que existir uma clareza em relação a isso. Mas se houver eventualmente um lar onde essas regras estejam sendo respeitadas e haja um indivíduo de vulnerabilidade extrema, ou a própria criança seja uma criança Uhum. que pertença a um desses grupos de vulnerabilidade, e há crianças assim, que são portadoras de uma doença neurológica, cardíaca, pulmonar, etc., que esteja tratando um câncer, enfim, há uma série de exemplos de vulnerabilidade que Sim. têm que ser respeitados. E aí são situações individuais, Júlia, que têm que ser compreendidas para que a gente busque o melhor caminho. E aí sim, valem as alternativas, né? Por isso que o ensino é híbrido, para que a gente Sim. possa contemplar situações específicas com um formato que seja acessível. Eu só destaco que é preciso clareza na hora de compreender a situação desses domicílios, né? E aí me vem uma palavra em mente, doutor, consciência, né? Consciência que quando a gente mexe com a consciência, cada um tem que saber a sua. Né, eu não posso dizer Exato. para o senhor: "Olha, você tem que fazer desse jeito". O senhor está dando a explicação, o senhor falou muitas vezes priva a criança de ir à escola ou ir a um parque ou algum lugar, andar na rua, mas os adultos fazem ao contrário, né. Então, é essa consciência nesse momento, né, não tem jeito. Exato, aquele indivíduo idoso ou fragilizado já está sob risco, né? A Sim, ida da criança à escola não vai adicionar risco, né? Não é que ele não exista e sim. passa a existir. Ele talvez exista da mesma forma, indo ou não indo a criança para a escola. É só isso que a gente tem que ter, vamos dizer, clareza e, claro, respeitar as situações individuais, que, como eu disse, têm que ser analisadas, e para essas situações a gente tem que contemplar alternativas.
Eu falei agora há pouco de vacina, né, de imunização. Estamos nesse momento, alguns especialistas dizem que ainda estamos engatinhando com relação à quantidade de pessoas já vacinadas. E aí a minha pergunta é, e muito ponto de interrogação também nessa questão. Se começou pelos grupos prioritários, óbvio, tinha que ser assim, e os adolescentes, as crianças estão no fim da fila, até porque muitas das vacinas não foram testadas nessa faixa etária. Não é isso? Só para que as pessoas não fiquem confusas. Por que, que agora as crianças não podem ser vacinadas? Primeiro, porque tem a faixa etária e porque tem os estudos que não contemplam essa faixa etária. E a partir de qual momento as nossas crianças vão poder começar a ser vacinadas? Eu vou gentilmente permitir até uma correção à sua fala. Tá, Eu não vou dizer que perfeito. elas estão no fim da fila. Elas nem na fila estão. Tá Então, bom. as crianças e os adolescentes, Júlia, eles infelizmente ainda não fazem parte dos grupos-alvo da vacinação. E eu concordo 100% com você. É muito importante que a gente conclua esses estudos em crianças. Eles já se iniciaram, você está corretíssima nisso. Várias empresas já estenderam para crianças e adolescentes os estudos com essas vacinas. A gente está investigando como essas vacinas se comportam nesses grupos etários. Lembrar que crianças, junto com os adolescentes, vou dizer aí abaixo de 20 anos de idade, de 0 a 20, eles representam, Júlia, quase 30% da nossa população. É Portanto, muita gente. imaginar, é muita gente, imaginar que a gente vai alcançar a tal imunidade coletiva ou vai impor ao vírus obstáculos à sua transmissão, sem contemplar adolescentes e crianças, me parece algo muito longe, né, do ideal. Então, claro que a gente tem que estimular os estudos em crianças e adolescentes, será muito importante vaciná-las. Há pouco eu disse, há um número não negligenciável de crianças e adolescentes que se encontram nos grupos de risco, nos grupos de fragilidade. É muito importante eu ter alguma forma de proteger essas crianças e esses adolescentes. É importante vaciná-los para tentar, como eu disse, impor obstáculos à transmissão do vírus. Então, a gente imagina que essas vacinas exerçam um papel não só de proteger o indivíduo que as recebe de ter doença, mas também dificultar a ocorrência da infecção. O que eu quero dizer? Mesmo que você não desenvolva doença, às vezes você pega o vírus e transmite para outros. Mas a gente imagina que o risco nos vacinados disso acontecer seja menor. Talvez a vacina faça com que você até possa pegar a infecção, mas com uma carga viral mais baixa, dessa forma você vai transmitir menos. E, nesse sentido, seria muito importante contemplar a vacina para as crianças e adolescentes. Então, os estudos já se iniciaram, a gente espera que tudo corra bem e que a gente, dentro ainda de 2021, tenha os resultados preliminares de segurança, Júlia, e dois, capacidade de produzir resposta imune. O que quer dizer isso? Os estudos em crianças vão ter uma estratégia um pouco diferente dos adultos, onde os estudos foram de eficácia para prevenir doença. Como a ocorrência de doença é muito mais rara nas crianças, esses estudos de eficácia são mais difíceis, teriam que ter um número muito grande de crianças. Então, esse vai ser um objetivo secundário dos estudos. O objetivo primário, mais importante, vai ser a segurança e a capacidade de desencadear uma resposta de anticorpos. A gente vai medir, depois de vacinar as crianças, se elas produziram anticorpos num nível parecido com aquele que os adultos produziram, onde se demonstrou eficácia. E dessa forma, as agências regulatórias devem entender isso suficiente para autorizar o uso da vacina nas crianças. Então, imagino eu que, se tudo correr bem, até o final de 2021, a gente já tem acesso a esses dados, de forma que talvez no final desse ano ou em 2022, a gente já possa estender para adolescentes e crianças, né? Uma vez que nesse momento as vacinas só estão sendo usadas acima de 18 Sim. ou de 16 anos, dependendo da vacina.
Perfeito, é super importante essa fala do senhor para que os pais também entendam esses próximos passos, da vacinação e também, ao que me parece, a gente está entrando na reta final do Conexão Legislativa, ao que me parece que em um dado momento a vacina para Covid-19 pode até se tornar anual, né? Concordo com você. É bem possível que a gente tenha necessidade de revacinar esses indivíduos, porque a proteção ela não parece ser longeva, a gente não tem visto isso nem com a infecção natural, existe o risco de reinfecção, a gente só precisa compreender, e essa é ainda uma das lacunas no conhecimento, por quanto tempo, uma vez que eu vacine o indivíduo, eu consigo mantê-lo protegido. Se vai ser como gripe, que necessita de reforços anuais, se vai ser como, por exemplo, tétano, que necessita reforços a cada 5 a 10 anos. A gente vai entender isso em breve, né, para poder fazer essas recomendações dessa periodicidade da aplicação da vacina enquanto nós tivermos esse vírus circulando, provavelmente de forma endêmica entre nós. Perfeito. E, doutor Marco, eu agradeço. A gente está terminando nossa conexão legislativa, né? E eu agradeço os seus esclarecimentos, porque eu tenho certeza que muitos pais que assistem agora o Conexão Legislativa, que depois vai ficar lá no nosso YouTube, que vão repercutir ali nos grupos de WhatsApp, conseguiram entender melhor essa questão, né, da criança, da transmissão e de vacina, né? Que a gente está nesse momento. Então, eu agradeço o senhor aqui por ter contribuído com a gente hoje. Um prazer conversar com você e com seus ouvintes e, de alguma forma, se a gente pôde contribuir, essa é a missão mais importante nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor e já fica o convite aqui para durante 2021 também voltar à Rede Alesp para a gente ir repercutindo esses momentos da vacinação e de estudos com criança, tá bom? Perfeito. E voltaremos com muito prazer. Legal. E você que está aí em casa, fácil, você já sabe, né? Continua aqui na nossa programação da Rede Alesp, eu volto logo mais. Tchau.